Beleza, mais um quadro do Superação, o meu queridíssimo incentivador, parceiro, médico que cuida da minha cabeça, do meu corpo. Agora eu vou ficar rasgado, hein? Agora vai. Obrigado, Carlos, pela tua presença. E Douglas, pessoa que eu conheci na minha clínica, né? Tua mulher te levou lá para me conhecer e eu cuido do Douglas. E hoje o Douglas eu não vivo sem ele também, porque mudei o patamar mesmo da minha operação de contabilidade e a gente tem que ser humilde e reconhecer que não sabemos de tudo, né? E para isso que há as especialidades. Conta um pouquinho aí quem é você, o que sucintamente o que você já fez por aí. Que eu sei que você fez muita coisa, não dá pra gente contar em um episódio só. E depois a gente, como tema nosso, a gente traz pessoas de sucesso, né? Eu acho que todo ser humano é ser humano de sucesso, mas a gente traz pessoas que se destacaram, né? E você é um cara que para mim tá num patamar muito alto, mas tá longe ainda de onde você quer chegar, eu tenho certeza. E longe de onde você vai chegar, que eu também tenho certeza. Porque o pré-requisito para chegar onde você quer é o desejo, é o olhar de forma transparente e objetiva, é o plano de ação e execução, que tudo isso você faz. É superação, né? E junto a isso, você é uma pessoa de visão, né? Você se agrega, se abraça, se alia com pessoas tão fortes como você, muitas vezes mais, tendo humildade. E aí eu vou querer saber, nesse meio do caminho, que para todo mundo parece muito simples e muito belo e muito lindo, mas ninguém sabe o quanto cabelo que você perdeu, né? O quanto de peso que eu ganhei, né? A gente vai querer saber do Douglas, não só os louros, né? Não só a trajetória bonita, não só aonde você chegou, não só... nem sei se você pode dizer às pessoas que alguns que você já cuidou, cuida... Eu sei de ter um amigo em comum nosso, né? Também não sei se a gente pode comentar. Não tem problema. O Semenzato, que para mim é um ícone e vai estar aqui com a gente na mesa também. Ele tem uma frase que eu amo muito: seja o melhor em tudo que você quiser na sua vida. Então eu mudei a opinião, eu queria que meu filho fosse médico. Porque meu pai é médico, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Hoje eu penso diferente. Eu acho que ele tem que ser o melhor. Eu vou cobrar que ele seja o melhor, mas ele pode escolher a especialidade dele. Conta pra nós aí, Douglas, seja bem-vindo. Vamos lá, obrigado, Carlos, obrigado, Ivan, pelo convite. O Ivan meu médico, virou meu amigo, meu cliente, e a gente tá sempre junto, tento cuidar com carinho dele. A minha história começa, como acho que todos nós, com a história do pai, né? Eu acho que tem muito a ver com a história do pai, né? Eu sou contador por formação, nunca quis abraçar a contabilidade como profissão, né? Eu vi meu pai ser contador a vida inteira. E num determinado momento da minha vida eu decidi que eu ia fazer administração de empresas, né? Que eu ia ser empresário, que aquele mundo do empreendedorismo me fascinava e tal. E meu sonho era ser executivo, né? Sempre sonhei em ser um executivo. E aí as coisas foram acontecendo na nossa vida e eu entrei na administração de empresas. E quando eu entrei, meu pai disse: legal, você vai fazer... Eu queria fazer administração de empresas. Meu pai falou: legal, você vai fazer administração de empresas, então você vai fazer contabilidade. E eu disse: não vou fazer contabilidade, não gosto de contabilidade. A gente quer sempre refutar, né, o desejo do pai. E aí ele falou assim: olha, é o seguinte, filho, se você quer ser um bom administrador, você precisa entender a língua. E a língua dos negócios é a contabilidade. Então você precisa entender essa língua. Você pode até não exercer, mas você precisa entender ela. Então, você vai fazer contabilidade também. E ele, com aquela pressãozinha de pai, né? Eu acabei fazendo contabilidade junto. Eu fazia administração de manhã e contabilidade à noite. Eu fiz as duas faculdades juntas. Me formei nas duas faculdades. Só que logo que eu entrei na faculdade, eu tinha meus 20 anos de idade. Eu namorava, que foi a minha primeira esposa, né? Eu namorava. Ela ficou grávida. E eu tinha 20 anos de idade, ela tinha 19, né? E eu tinha um filho já para criar desde os meus 20 anos de idade, que hoje é meu grande amigo, né? Que é o Vinícius. Hoje está com 30, vai fazer 32 anos. E os planos mudaram radicalmente, né? Então,
comecei a fazer 2 faculdades. Eu fazia a faculdade de manhã, trabalhava à tarde com meu pai, né? Nessa época meu pai era executivo de multinacional e tal, ele tinha saído, período curto da vida dele, trabalhou na área política, ele foi secretário de finanças da cidade de Sorocaba, que eu nasci lá, sou do interior. E a gente montou um pequeno escritório no fundo, a história começou no fundo da casa do meu pai, literalmente, né? A história da DGA começou no fundo da casa do meu pai. E, bom, tive que trabalhar com ele, porque, poxa, tive que casar, gravidez e tal. Teve muita saída. Tive muita saída, tinha que correr agora e pedalar para tirar tudo isso do papel, né? E eu comecei minha vida assim, então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite. E não tinha tempo de estudar, porque eu tinha que, na aula, tinha que resolver, porque eu tinha que chegar de madrugada, fazer alguns trabalhos da faculdade, tinha que cuidar de um bebê pequeno, né? Tinha que ajudar em casa, bebê pequeno, era tudo muito difícil no começo. E assim começou minha vida. Mas eu sempre com aquele sonho, eu quero ser executivo, eu quero ser executivo, eu quero ser executivo. Eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai. Chegou um determinado momento, eu tive uma crise muito forte com meu pai de gerações, né? Eu queria fazer uma coisa, ele não queria. A gente trabalhava juntos no escritório, lá em Sorocaba. E eu fiquei, num determinado momento, muito incomodado, assim, muito angustiado, porque eu queria fazer uma série de coisas e meu pai sempre me podava naquilo que eu queria desenvolver. E aí eu acabei tendo um desentendimento com meu pai, separei, saí do escritório. Até parece que eu conheço essa história. Foi um pouco parecida a minha história aqui. Quando eu vim para São Paulo, eu estava na clínica lá em Rio Preto. Nossa clínica tem 120 anos lá, né? 350 mil fichas, era o número de habitantes da cidade, praticamente, desde o meu bisavô. Parecia fácil, né? Mas quando eu queria mudar o vaso de lugar, meu pai não permitia. E aí eu via que as ideias não estavam confluindo e é difícil a gente querer mudar o pai, né? E aí eu vim para São Paulo e toquei meu caminho, que eu acho que é o que você vai contar agora aí, né? É um pouquinho. Eu peguei, saí, a minha separação com meu pai foi bastante turbulenta, não foi legal. A gente ficou 3 anos sem se falar. A minha filha nasceu, meu pai foi conhecer minha filha, ela já estava com quase 2 anos de idade. E a gente ficou separado mesmo. E, bom, isso me fez sair do escritório de contabilidade, que eu trabalhava com ele na época. Eu fui trabalhar no escritório, comecei, né, trabalhar no escritório de advocacia. Na época estava uma febre, aquele negócio de recuperação tributária, tinha começado no Brasil, era uma loucura aqui, estava muito do escritório ganhando dinheiro. E eu fui convidado para trabalhar no escritório de advocacia para fazer laudo, pericial, área contábil que eu gostava, né? E comecei a trabalhar e de repente comecei a descobrir o meu verdadeiro valor. Porque até então, quando eu trabalhava com meu pai, eu não conseguia enxergar isso, eu achava que eu não tinha capacidade e tal. Quando eu tentei assumir o escritório do meu pai disse, não, esse negócio é meu, você não vai fazer nada e tal, né? E eu, jovem, a gente é muito radical quando a gente é jovem, né? Então eu discutia muito com ele, eu tive altas brigas com ele e tal. Bom, para resumir a história, eu saí, fui trabalhar como um executivo contratado no escritório de advocacia, acabei virando diretor desse escritório de advocacia. Esse escritório ficou grande na época, a gente trabalhava muito com recuperação, mas aí eram 2 sócios jovens também, eles acabaram tendo um problema societário entre eles, o negócio fechou e eu montei o meu escritório de contabilidade. Eu saí de lá e falei... Resumindo, você fez o que teu pai falou. Acabei montando no escritório de contabilidade. Mas eu nunca tive esse viés, né, de ser aquele contador que senta, fecha, balança e tal. Você vê que interessante, sem você querer, você passou por administração, advocacia e contabilidade, que te torna um contador muito mais poderoso. Sim. Né? Mas o mais interessante, Ivan, foi assim, eu saí desse escritório de advocacia e montei o escritório de contabilidade. O que eu sei fazer, vou trabalhar nisso. Mas eu não gostava daquilo. E eu sempre tive um viés mais consultivo, então eu queria ser executivo e tudo mais. O que aconteceu? Eu comecei a atender um grupo de empresas, esse grupo gostou do meu perfil e eu acabei sendo levado para o mercado financeiro. Por conta desse grupo. Mais um mercado que você entende. Por conta desse grupo. Fui para o mercado financeiro, eu era sócio do escritório, tinha lá a minha esposa atual, a Juliana, que é tua paciente também. E pelo perfil seu, sempre um perfil empreendedor também. Sempre.
Que não tem muito a ver com o contador, que é o contador ali, né? É. E o contador da antiga é aquele cara que ele faz tudo. E meu pai mesmo tem o mesmo contador que é do meu avô, que... Geração em geração. E assim, aquele É o cara... despachante do E governo. o cara que é metódico, que é tudo daquele jeito, entrega um dia antes a documentação. Faz guia, é o despachante do governo que eu falo. E é uma coisa que é interessante, né? Quando a gente fala, as histórias se repetem porque isso é o que conecta, né? Você fazer 2 cursos ao mesmo tempo, você ter um filho, né? Não, às vezes, né? Não na época que você esperava. E tudo isso fez você amadurecer. Talvez amadurecer de uma forma mais rápida. Mesmo por a gente nem percebe. E com isso vem o ônus, mas também vem o bônus, mas também vem o ônus, né? A história que você fala do choque que você teve com seu pai é uma coisa que eu tenho que te perguntar. Isso fez, muitas das vezes, algumas famílias, né? O choque que você tem de realidade, o pai falar, não faz isso, eu que consigo fazer. Isso pode travar o desenvolvimento de algumas pessoas, né? Muitos param no meio do caminho, ou outras, elas acabam sendo disruptivas. No seu caso, você falou assim, eu vou mostrar que eu sei fazer. Tanto que você foi lá, você fez o seu, você colheu o que você plantou e você consegue analisar, olhando para trás, esse pulo foi pelo fato do Douglas querer vencer, querer ser o executivo, ou para mostrar para o teu pai? Carlos, eu acho que tem um pouco dos dois, né? Assim, em algum momento, sim, eu queria mostrar para o meu pai, mas foi muito legal isso que aconteceu, porque assim, eu amadureci muito, como você falou, não só com ter um filho muito jovem, mas essa relação com meu pai, quando a gente brigou e tal, ela me fez amadurecer muito, porque assim, eu falava, quem que é o errado da história? Sou eu ou é ele, né? E eu fiz uma reflexão e disse assim, olha, eu acho que o errado sou eu. Por quê? Porque meu pai não vai mudar, né? E eu aprendi uma coisa, assim, nesse período que eu fiquei afastado dele, eu aprendi o seguinte, eu aprendi a lidar com meu pai. Como que é lidar com meu pai? Hoje, eu sento e converso com ele, e ele tem as opiniões dele, ele tem uma personalidade muito forte, meu pai, muito forte. E ele chega e põe as opiniões dele de forma muito contundente, ele sempre estudou muito história, tá? Então ele... Irrefutável. Ele é o dono da verdade, né? Então assim, eu digo... Você aprendeu a lidar com o que ele tem de bom. Isso. E aí o que eu fiz? Eu aprendi a dizer o seguinte, pai, eu respeito a tua opinião, mas só não concordo. E tá tudo bem. E a gente continua amigo. Sabe o que eu fiz com o meu? Eu já nem falo que eu não concordo. Eu finjo que tá tudo bem, ou mudo de assunto e quando a coisa começa a ficar chata, eu até saio da mesa. Eu criei um mecanismo mesmo de usufruir, até porque isso vem do passado, para quem acredita, vem de outras gerações. E o nosso pai não teve a capacidade que a gente teve de aprender. E nós não vamos ter a capacidade que o nosso filho vai ter de aprender. Então eu aprendi que o que meu pai não pôde me fornecer, ou o que meu pai eu achei que ele errou, na verdade ele tentou fazer o melhor por nós. Só que ele tem uma educação que provavelmente seja parecida com o teu avô, ok? E uma coisa que você colocou, e aí eu acho que a gente pode até reprogramar as pessoas e trabalhar nesse ponto da superação. Superação é superação. Quando alguma coisa acontece, e se a gente entender que aquilo que está acontecendo é para a gente ir para um patamar melhor. Ontem eu estava vendo o André Fernandes, que eu adoro, né? E ele falando que quem confia e quem acredita em Deus de verdade, quem vive a verdade de Deus, o medo ele não deve se existir, porque nós vamos conseguir chegar onde a gente quer. E quando acontece uma situação como essa na sua família, como aconteceu na minha, eu acredito que na tua também deva ter acontecido, e é legal que um feedback isso ia geral, todo mundo teve alguma situação, seja com o pai, com o filho, com o irmão, com o amigo, com o tio, com o vizinho, né, com o namorado. A gente tem que aprender a tirar o melhor proveito daquela situação, né? E aí eu vi que você comentou, tem uns casos que superam e ficam extraordinários, que geralmente o extraordinário vem de situações como essa, que há uma provocação e o cara fala, agora eu vou provar que eu sou fera. E existe aqueles casos que são mais passivos, aceitam, se culpam, e vão perceber que 40 anos depois perderam a vida porque deixaram lá atrás. Então até eu quero tocar nesse ponto e dizer que o futuro de vocês que estão nos assistindo depende só de vocês. Essas pessoas que estão nesse grupo de aceitação e depressão,
e negação, e vitimismo, e historinha, são historinhas. Porque você contou aqui a história sua de problemas, mas você trouxe a solução. Não é isso? Exato. Eu entendo que às vezes há alterações psiquiátricas, né, que necessitam de apoio médico, mas aqui vem um testemunho. Eu passei por várias coisas, até tem coisas que eu nem gosto de voltar a falar porque me fazem mal. Mas todas elas eu sempre acreditei que eu fosse conseguir superar, né? Conseguir passar por cima e eu ia conseguir provar para os outros. Hoje eu quero provar para mim, né? Que era um erro meu também. Eu acho que a gente fica nessa de querer provar para o próximo, quando na verdade ser feliz é ser feliz com a Juliana, com seus filhos, com você mesmo. Mas assim, até para tirar proveito dessa colocação, a gente fazer com que as pessoas entendam que o que acontece por algum motivo. E quando Deus, assim, usando Deus no bom sentido e não no sentido religioso, as pedras que vêm ao nosso caminho, e quanto maiores as pedras, maior o trono, né? Maior a vitória. Então elas são colocadas por algum motivo. E a gente conseguir ter essa maturidade. Quando é novo é difícil ter essa maturidade. Eu costumo dizer que sempre antes de um topo existe um vale, né? Então a vida ela é cheia de vales e cheia de topos. Então eu uso uma ferramenta bem clara, né? Bem fácil hoje para a pessoa que às vezes passa em consulta, que é o termômetro. Eu costumo dizer, se eu te perguntasse, Douglas, o número 10 seria a pior notícia que você poderia escutar na vida, você ter. Qual seria hoje? Você, Douglas, qual seria o número 10? A pior notícia. Pior notícia? Meus filhos, aconteceu alguma coisa com meus filhos, com a minha esposa. Ivan, qual seria a pior notícia, o número 10? A mesma coisa. Aconteceu alguma coisa com a minha família. Ou seja, tudo que acontecer abaixo disso, você coloca no termômetro. E é fácil. Poxa, eu perdi 10 milhões na organização. Onde é que está de 0 a 10? O que seria de 0 a 10? Perder tua família e os 10 milhões. Quer que eu te acrescente uma coisa? Aquilo que não vai te fazer valer 5 minutos daqui 5 anos, não vale a tua dor hoje. Exato. Já parou para pensar nisso? Que a gente sofre com coisas que 5 anos não fazem uma diferença para nós? Tem uma pesquisa, inclusive, que diz que a gente 83% das coisas que a gente sofre, elas não acontecem. Eu citei agora. Do 100% das angústias, 85% não vão acontecer. Ou seja, se a gente gerir 15% dos problemas, é muito mais fácil do que gerir 100% dos problemas. Que você constrói o problema. Mas aí, até assim, eu tenho um desejo de trazer o Augusto Cury aqui e nós vamos trazer ele. O Paulo Vieira já está confirmado. São pessoas que estudam neurociência, que eu acho isso... Você estuda muito também, né? Cara, quanto mais eu me aprofundo nesse mundo, mais eu vejo que o controle está dentro de nós mesmos. No livro que eu escrevi, eu tive um aprendizado muito grande nesse período com meu pai, porque uma coisa que ele me ensinou muito, e eu acho que a gente tem que, né, reconhecer, porque aquilo que o Ivan falou, né, eles fizeram o máximo que eles podiam, dentro das capacidades, das condições que eles tiveram. O meu pai foi engraxate. Meu pai era engraxate, quando era moleque. Então, assim, ele fez faculdade, virou professor universitário e tal. Então, ele fez dentro das condições dele. Ele fez o máximo, fez muito por todos os filhos. Somos 5 filhos lá. Tem um médico, 2 dentistas, eu, uma professora e tal. Então, ele fez o máximo que ele podia. Mas ele deixou um aprendizado para os 5, que ele sempre disse o seguinte: você tem dúvida de alguma coisa, vai lá. Vai buscar lá. O conhecimento está aí. Vá buscar o conhecimento. E uma coisa que eu fiz foi isso, né? Eu queria entender por que eu tinha essa relação com meu pai. E como é que eu ia tratar essa relação com meu pai. E é engraçado porque um pouco disso se repetiu com meu filho depois, na fase adolescente dele, né? Eu tive altos embates com meu filho, né? Eu era separado, meu filho na adolescência, tal, na pré-adolescência, depois entrou na adolescência. E é uma fase difícil, né? Porque a gente tá com os hormônios à flor da pele, a gente se acha o dono da verdade. E isso foi muito importante, esse aprendizado no passado, porque eu comecei a tentar melhorar como pai também, como ser humano, como pessoa. Porque a gente invariavelmente acaba cometendo os mesmos erros dos nossos pais. E aí você começa a entender, né? Entender até mais, de forma mais na prática, vivendo na prática. O que acontece você ou repete o erro, ou você faz contrário ao que você viveu,
né, com seu pai. Isso é o modus, modelo, né? é o modus operandi normal. Douglas, se eu tivesse que te fazer uma pergunta, você vê que 80% da nossa conversa teu pai volta, né? E eu vejo isso na minha vida também. Eu também na minha. É o começo da história. Se eu te perguntar, sem ser você, que eu sei que você é você e Deus, né? Que são os dois maiores propulsores de tudo na tua vida. Eu já sei a resposta. Qual foi ou quem foi ou o que foi mais importante para sua vida? Uma palavra só. O que foi mais importante? O que determinou hoje quem é o homem que você é, o lugar que você ocupa, o gás que você tem, o empreendedorismo que você buscou, o sucesso que você alcançou. E eu já sei a resposta. Só estou te perguntando por quem é. Se tiver, falar para mim o nome de uma pessoa da tua vida que você entende que por lógica... Cara, sim, eu acho que um grande influenciador da minha vida, sem sombra de dúvida, foi meu pai, é óbvio, né? Eu não acho que tudo tem a ver com ele. Com certeza, assim, você matou. Mas o que eu quero te dizer é que, olha lá, Deus colocou ele na sua vida, né, por natureza, e com tudo que aconteceu de ruim, né, porque eu lembro de muita coisa ruim do meu pai, mas hoje tudo que eu colho de fruto positivo veio da coisa ruim com meu pai. Então é como se Deus tivesse feito, eu quero um cara foda, eu quero um cara próspero, eu quero um cara assim, assim, assado, e eu vou pôr no caminho dele, eu vou pôr na vida dele um pai dele cascadura. Por isso que você tá aqui, Douglas. É isso. Provavelmente. Por isso que você tá aqui, eu fico arrepiado. E assim, ele botou cascadura e botou o soft do lado, que foi minha mãe, né? Minha mãe. E sempre tem o soft, que é a minha mãe, no caso, o senhor também deve ter sido. Mas aí eu vou lá e vou te falar. A minha mãe é o que eu tenho de memória, de amor, de cuidado, de paz. E eu sempre lembro do meu pai. Olha que loucura. E aonde você mais sofreu? Porque é a referência, né? A referência que a gente tem. O subconsciente está guardado. Uma coisa que é interessante na sua fala é exatamente... Meu pai foi engraxate nas condições mais adversas. Ele criou 5 filhos, 5 grandes nomes, 5 grandes pessoas e que se desenvolveram nas condições adversas. Hoje, talvez eu tenha as melhores condições e eu estou passando a mesma dificuldade com meu filho. As pessoas hoje têm facilidade de informações, como ele não tinha lá atrás. Então imagina só, imagina a dificuldade. Isso, tinha livro, se é que tinha, né? Caríssimos também. Para ligar para alguém, você ia na lista telefônica amarelinha, ou seja... Tinha que pegar o telefone na rua, né? Olha a dificuldade, o quanto que eles precisaram passar, né? Para desenvolver talvez 3 pessoas que hoje estão um salto, e não é por acaso, né? Eu compartilho muito isso com o Ivan. Em relação assim, a minha memória também é meu pai. Né? Por muito tempo, esse embate sobre a fala, sobre o conhecimento. Nós temos que entender que eles são os pais. Eles vieram primeiro. Existe uma escala em relação a isso aí. Muitas das vezes, quando passar da idade, eu quero ser o pai do meu pai, eu quero ser a mãe da minha mãe, eu quero ser o irmão mais velho, sendo que eu sou mais novo. Então, né, não é a árvore genealógica, é exatamente a pirâmide da vida, né? Isso é natural, a gente tem que respeitar. Isso, a maturidade, que tenho que te parabenizar não só pelo profissional que você é, mas pelo nível de maturidade que você conquistou, né? E a nossa função hoje em dia, Douglas e Ivan, é exatamente fazer isso, né? As histórias se repetem, não simplesmente, e não foi escolhida. E tem que usar essa analogia pro lado positivo, né? Eu aprofundei muito essa história, porque assim, eu gosto muito de estudar, né? Eu sou um fanático por estudar. Eu prefiro ir para a sala de aula, para um livro, para um curso, do que ir para academia, por exemplo. E eu escrevi 2 livros. E o segundo livro que eu escrevi foi uma síntese de tudo isso que aconteceu comigo, né? Eu chamo de livro de Invencível. Por quê? Porque eu acho que... É o formato de se tornar eu acho que sucesso é uma coisa muito particular, né? Muito relativo. Totalmente relativo, né? E eu escrevo isso no livro, inclusive. Sucesso é uma coisa relativa para cada um de nós. Cada um de nós, sucesso é uma coisa diferente. Mas você se tornar invencível tem algumas premissas, né? E assim, a primeira que eu coloco no livro é o seguinte: cara, você fez 18 anos de idade, você é responsável por você. Para de terceirizar a responsabilidade da tua vida para os outros. É o meu pai, é o meu tio, periquito. Cara, é você. Né? E a maioria das pessoas, e eu tenho algumas pessoas na minha família que são assim, que viveram a vida terceirizando a responsabilidade da consequência da vida delas, porque alguém
fez ou deixou de fazer alguma coisa. Copiando modelos, né? Então assim, eu acho que o grande lance libertador na vida da gente é a partir do momento que você fala assim, cara, eu sou responsável. Eu não tenho que... e isso pra mim foi transformador, isso pra mim mudou a minha vida. A partir do momento que eu assumi que todos os resultados que eu fosse colher na minha vida, o único responsável era eu. Sendo bom ou ruim, eu- o bom responsável ruim. é você. Eu faço dessas palavras as minhas, eu participei do método Ciso Paulo Vieira e sempre cito ele porque de todos os eventos que eu participei, nenhum transformou minha vida como ele e em 60 horas ele mudou 20% da minha vida. É muita coisa, sei que um contador falar em 20% é um número altíssimo. E a primeira coisa, o primeiro dia que ele fala é o dia das historinhas. Nós, seres humanos, temos desculpa para tudo. Ah, não acordei porque dormi mal. Se você dormiu mal, o problema é teu, né? Minha mulher me traiu. O problema é seu. Eu tô obeso. O problema é seu. Eu tô pobre. O problema é seu. Sabe o que ele fala? E ele fala bem assim, cara. Assim, eu lá, né, com a minha barriguinha. Você tá gordo? O problema é seu. E é meu mesmo. Eu tô jogando a culpa no trabalho. Eu tô jogando a culpa... Eu tenho que ter um tempo para estudar, para exercitar, eu tenho que dormir melhor, eu tenho que comer melhor. Cara, foda-se. Mas e você sabe... Foda-se o trabalho, foda-se o que você tem que cuidar da tua saúde. Aí ele fala lá, você tá pobre? O problema é seu. E é dele mesmo, porque o cara que não tá na condição que quer, ele não tá fazendo por merecer. Você foi traído? O problema é de quem? É do cara que traiu de você? É teu. Porque você não soube criar um ecossistema em que a pessoa que está do seu lado entendesse o teu poder. Ou diferente. Ou você escolheu a pessoa errada. A culpa é sua. Para de culpar o próximo. E aí olhar isso como uma coisa ruim, né? Não olhar a culpa como uma coisa ruim. E aí, a partir do momento... E aí o que ele fala? Não procure mudar os outros. Ele brinca até. Quando você quer mudar alguém, só tem como mudar para pior. Não tem como mudar para melhor. Tem, né? Mas eu acho que é muito mais fácil para pior. Fala, gente, mude você mesmo. Que naturalmente, as pessoas ao seu lado, que não gostarem ou não compactuarem com a tua mudança, elas vão se afastar. Ou vão se aproximar novas pessoas, que é o que tem que acontecer. Então, para mim, em todos os encontros que a gente tiver e eu puder reafirmar, a mudança do ser humano está dentro de nós mesmos. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu aprendi isso de uma forma, talvez... hoje eu não sei nem dizer se foi bom ou se foi ruim, né? Acho que não tem ruim na vida. Acho que tudo que você aprende é bom, né? Independente da forma que você aprende. Eu aprendi brigando com meu pai. Eu aprendi muita coisa nesses 3 anos. Acho que não foi nem nos 3 anos. Na reflexão que você faz depois de tudo isso, né? E isso trouxe... Isso tem quanto tempo? Putz, faz tempo. Eu não conhecia nem a Juliana. A minha filha tá com 20. Quantos anos você tem, já? 30 anos já? 4. Quantos anos você tem? 52. Tá bem cuidado esse homem, hein? Cara, 32 anos. Um bom médico. E me diz uma coisa. Você tem uma empresa de contabilidade robusta com dezenas, se não centenas de funcionários. 140 hoje. 140 funcionários. Se você tivesse que... É óbvio que o sucesso ele é a premissa de muito trabalho, muito empenho, princípios, blá 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 blá, né? E muito trabalho mesmo. Onde foi tua virada de chave? Então, vamos lá. Eu acho que a minha virada de chave profissional, ela aconteceu... Falando agora de DGA, falando negócio, de contabilidade, business, né? falando por que você é um contador com 140 pessoas trabalhando dentro da sua empresa, quando a maioria das empresas de contabilidade tem 1 ou 2 pessoas. Vou voltar lá na história que eu estava contando, porque eu acho que é uma passagem importante. Quando eu decidi abrir meu escritório, eu comecei a prestar um serviço então, para um grupo e tal, e esse grupo me arrastou para o mercado financeiro. Eu virei executivo do mercado financeiro desse banco, cheguei à vice-presidência do banco e estava realizando um sonho. Agora eu sou executivo, né? Eu tomava remédio para dormir e tomava remédio para acordar. Chegou num determinado momento que eu falei assim, puta, eu tô destruindo a minha vida. Os meus amigos não me reconheciam mais. Eu só ia jantar e a própria Juliana dizia pra mim assim, você não tava ali. Você não tava na mesa, o que aconteceu, né? Você tava aéreo, você tava, puta, tua cabeça 1 milhão, pra dentro do banco e tal. Só que o que aconteceu? Tudo aquilo que a gente pode ficar reclamando das coisas que aconteceram,
ou a gente pode Aprender com o que aconteceu. Aprende, muda e não erra mais. E a curva de aprendizado que eu tive no mercado financeiro, ela foi exponencial para mim. Né? Ela me fez enxergar, e aí veio... Eu vou ter que voltar no meu pai de novo. Eu sentava na sala de reunião para discutir, fazia parte do board da diretoria do banco, sentava para discutir. Qual era a ferramenta principal? A língua, que meu pai falou: aprenda essa língua, filho. Contabilidade é uma língua. Aprenda. E essa língua, no momento em que eu sentava, Douglas, você é o cara que entende a língua. E aí, o que a gente faz? Então a contabilidade foi o que me alavancou dentro do próprio banco. Conhecer contabilidade, ter esse domínio... Tornou você executivo. Me tornou um executivo diferente. Né? Eu tinha os skills... Você é um executivo multifatores, né? Você tem entendimento financeiro, você tem entendimento jurídico, você tem entendimento administrativo, você tem estudo contábil e você teve experiência em grandes empresas. Quer dizer, isso te tornou mais forte. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho vergonha de não saber alguma coisa, cara. Se eu venho aqui numa mesa, vocês falam alguma coisa que eu não entendi, eu volto para casa e vou estudar. Isso aí é fome de aprender, isso é fantástico. Então, assim, dentro do banco, quando eu entrei no banco, o banco para mim era um negócio... Eu tava caindo num buraco negro, eu não conhecia nada de banco. Vice-presidente ainda? Eu cheguei, né, mas assim, eu entrei como um diretor de contabilidade, tudo bem, contabilidade eu entendo, mas eu nunca tinha feito contabilidade de banco. Mas eu era uma pessoa que tinha uma relação de confiança tão grande com os acionistas do banco, que eles falaram: você aprende, o que a gente quer é você porque a gente confia em você, né? E, cara, eu tive uma curva de aprendizado muito grande, porque eu tinha vergonha de entrar numa mesa e não saber o que estava sendo discutido. Então, eu estudava muito tudo aquilo. Eu tinha sede de aprender. E isso foi me dando, né, uma série de skills. Mas qual é a tua melhor qualidade? Sem ser... A gente sabe que você é humilde, pode contar. Qual é a tua melhor qualidade? Qual é a qualidade que você acredita que fez e faz e vai sempre fazer você não ter sinceridade e honestidade. Legal. Além da sinceridade e honestidade, eu acho que mais alguma coisa técnica. Será que é porque você é um cara sagaz, é um cara com visão, visionário, você é um cara que sabe lidar politicamente com a tua equipe, você sabe bater na hora certa e sabe assoprar na hora certa, você é um bom gestor político, você é um cara bem relacionado. Mas eu acho que a sinceridade é... Mas eu acho que tudo isso veio através da minha transparência, da minha honestidade, da minha... Óbvio que, poxa, eu fiz muito, eu estudei muito, eu fiz curso em Harvard, no MIT, em Wharton, tem tudo na Fundação Dom Cabral, no Sampo. Eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de estar com gente inteligente, né? Sempre gostei, eu sempre fui uma esponja, eu sempre queria aprender, absorver o máximo. E você tem um perfil empreendedor. Você não para. Sim, você está com 32 anos e com curso, com não sei o quê. Então, 52. Quer dizer, não, 32 anos de empresa. De empresa. Mas eu vejo que sim, você está com 52 e não para. Não. Então, falta muita coisa. Talvez se a gente pudesse, lógico, com toda essa bagagem, para concluir, eu acho que, além da bagagem, você tem um tesão em empreender muito alto. Isso tem. E aprender muito alto. E assim, e reconhecer as tuas deficiências. Né? E quando reconhece deficiência e traz gente forte pro lado, ou é que nem você me comentou, ele cuida das minhas coisas, né? Ele, esse setor aqui seu aqui que você vai entrar, eu quero ser teu sócio. Quer dizer, nem é da área dele, e eu quero um sócio desse também, né? Porque eu vejo que cada vez mais eu ter pessoas como você de áreas diferentes, mais forte eu me torno. Eu tenho hoje 9 diretorias na Human Clinic. Diretor operacional, financeiro, jurídico, você contábil, tenho 9 diretorias, tenho um CEO. Mas se eu tivesse de sócio 9 caras de 40 anos de experiência, eu tenho certeza que eu estaria em outro patamar. Que eu não tinha essa visão e também ninguém ia querer ser meu sócio 5 anos atrás, né? E é engraçado que agora... agora a gente consegue. E é engraçado que agora eu vou fazer Agora eu vou falar do meu pai, mas de forma contrária. O meu pai nunca foi um cara empreendedor. Nem o meu. Meu pai sempre falou que sócio era a pior coisa do mundo. Igualzinho. Meu pai falava sócio? Ninguém. Mas quem tem o perfil, né, como vocês têm, né, como talvez eu tenha, exatamente o teu cérebro ele vai tentar provar que você é capaz. Ele não tem um perfil empreendedor, ele foi, né, ele falou que talvez isso não desse certo e na sua cabeça. Dá certo e eu vou mostrar como.
Isso no nosso inconsciente, nosso subconsciente, talvez seja a mola propulsora de falar assim, eu vou fazer, e vai, né? É onde muitas pessoas hoje buscam, só trabalham de forma automática e não sabem por que estão trabalhando, não sabem por que estão buscando algo e não tem a maturidade emocional, psicológica de ver, por exemplo, poxa, eu virei executivo, mas quando eu virei executivo parece que minha vida, minha saúde, tudo parece que não tinha sentido. Mas você teve aquela maturidade daquele momento de pausa e falar assim, eu preciso passar por isso aqui, eu precisei passar por essa experiência para saber exatamente quais ferramentas, quais armas, né, quais aprendizados que eu tive durante a vida para utilizar de Mas vou forma te mais falar, sabe qual foi o maior aprendizado que eu tinha nessa época? Eu perdi o medo. É isso. Medo. Que é o que paralisa a maior parte das respeito, pessoas. não né? respeito. Mas Coragem. eu Você sempre foi corajoso. sempre fui corajoso, mas, cara, até que ponto, né? Putz, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu não vou me meter os pés pelas mãos? Não. Mas quem não tem coragem também não alcança isso. Mas quando eu passei por essa fase, Ivan, o que aconteceu? Eu tinha comigo, né, uma relação de que eu talvez não tivesse... Eu comigo mesmo, tá? Até pelas coisas que eu ouvia do meu pai o tempo todo, né? Quando eu quis assumir o negócio, eu lembro até Só hoje, negação. Só negação. E assim, eu lembro até hoje que ele dizia assim pra mim, agora você vai assumir e a gente vai fazer um IPO na Bolsa de Nova York. Se sacaneando. Me sacaneou, me sacaneando. Nós vamos fazer um IPO na Bolsa de Nova York. Um escritório desse tamanho lá em Sorocaba. Como dizendo assim, né? Você acha que você é o cara, né? Que você vai assumir e vai... Cara, o dia que eu abri o escritório em Miami, óbvio que eu não fiz o IPO na Bolsa de Nova York. Ainda. Que vai saber, né? Mas quando eu abri o escritório... Você tem um escritório em Miami. Quando eu abri o escritório em Miami, cara, eu falei, eu preciso falar pro meu pai isso. Isso eu preciso falar, porque isso me incomoda. Eu preciso falar, né? E engraçado, porque toda vez que eu vou lá na casa dele, ele mora em Sorocaba, eu vou visitar e ele fala assim, como é que tá o escritório em Miami? Douglas, você sabia que meu pai veio até aqui 2 vezes só, né? Da minha clínica. E na primeira vez ele veio da inauguração, então ele não acreditava, ele achava que eu ia tropeçar e ligar para ele e ter que pagar a conta. Mas na última vez que ele veio, que a gente reuniu, acho que vocês estavam lá, né? Ali de começou a chorar, cara. Chorar. Tinha uns 50 funcionários assim, né? Da equipe da clínica. Ele falou, filho, se eu não tivesse filho, não tivesse casado de novo, eu largaria a oftalmologia e trabalharia para você. Olha que legal. E assim, no final é o que a gente queria ouvir, né? E assim, eu já passei dessa fase. Meu pai trabalhou para mim durante uns 3, 4 anos, cara. Eu pus ele para trabalhar comigo porque ele tava ficando doente. Ele tava ficando... E ele falou, eu falei, pai, você quer vir trabalhar comigo? Ele falou, quero. É sensacional. Legal. É sensacional. Você vê como as histórias se repetem, né? Eu tô 10 anos fora de casa, né? Bem de Teresina. E eu saí de Teresina, então sob o nome Portela. Portela é um sobrenome bem conhecido no Norte Nordeste. E eu saí exatamente para falar, não vou usar esse sobrenome. Eu vou fazer o nome Carlos Eduardo, talvez dos Santos, enfim. E hoje eu sou conhecido, né, nacionalmente, mundialmente, como Carlos Portela. E mais ainda como Portela. Então assim, você sai, você tenta fugir, às vezes pra você tentar falar assim, não, eu sou conhecido Você não queria Portela? Hoje eu sou conhecido como Portela. É verdade, eu nunca soube de outro nome seu. E meu pai... Vai me chamar de Eduardo agora. Meu pai é meu financeiro. Quando eu fui construir, a gente estava na 7ª clínica, né? A gente, lá nós somos sócios e abrir um novo espaço. Não tenho dúvida que vai ser uma das maiores clínicas do país, né? É um modelo de negócio. E tá com 6, 7 anos, acho que se vieram 3, 4 vezes em São Paulo em 10 anos foi muito. E antes isso me doía, né? Só que hoje eu entendo. Né? Hoje eu entendo o lado dele. Ele me dá proteção, minha mãe me dá proteção, mas o medo que eles tinham, que paralisa boa parte das pessoas do desenvolvimento, é entender que são deles, né? As crenças são deles, não precisam ser nossas. Exato. Né? E você falando sobre a questão do seu pai, de trabalhar, ele tem quase 4 anos que ele é o meu financeiro. E ele é um cara Caxias, tipo, eu preciso um desconto de 10 reais de uma compra, ele vai lá atrás. Eu achava assim, poxa, você exagera demais. Hoje eu falo assim, cara, ele vai por quê? Porque cada centavo do meu dinheiro, ele valoriza. Então, se ele valoriza, eu aprendi a valorizar cada vez mais, né? Então, e não tem ninguém melhor do que ele para gerir o que é mais importante, né? Que é a finança de emprego, né? E para você, mais uma vez, as histórias, elas se repetem, né? Então, É engraçado. até pra gente finalizar. E a gente tem que aprender com elas, né? E eu gosto de aprender
Meu pai sempre falou uma coisa que é muito interessante. Ele falava assim: você tem uma virtude, você erra uma vez só. Acho que isso é muito importante para nós. E se a gente pode, a gente jovem, não adianta eu falar para o jovem não ouvir o pai, que não vai ouvir. Mas pelo menos eles podem ouvir a gente, que não é o pai, e ter um caminho mais breve, menos turbulento, né? É isso. Mas é engraçado, porque assim, vocês estão falando, vocês não têm filhos ainda, né? Eu tenho um filho eu tô com um terceiro agora de 3 anos e tenho o Vinícius, que é o meu mais velho. Cara, depois dessa crise que a gente teve, né, que a gente viveu isso, e eu aprendi com a relação do meu pai, eu transformei a relação com meu filho. Hoje meu filho é o meu melhor amigo. Ele é um cara que eu peço conselho pra ele. Que legal. Eu ligo pra ele. Qual o mais velho? O mais velho. O mais velho. Então assim, eu tentei de tudo mudar o modelo mental que eu tinha para que ele sofresse o menos Se possível. ele tivesse um modelo mental mais leve. Mais leve do que eu tive com meu pai, né? Mas mesmo assim ainda teve um período turbulento, mas hoje, graças a Deus, eu consegui resolver metas. Legal. E a gente vai finalizar com essa aula, né? 2 grandes nomes, assim, eu particularmente aprendi pra caramba. Você falou que tem 34 anos. 3 grandes nomes. 34 anos de profissão, é minha idade. Eu te falo, eu aprendi muito em uma hora de conversa aqui, tá, Douglas? Eu queria te agradecer pela tua história de vida. É uma coisa que conecta, é uma coisa que faz realmente a gente às vezes entender, poxa, cara, isso também tá acontecendo comigo. Então talvez esse realmente é o caminho. E é uma energia a mais, né, que a gente tem para continuar nesse progresso, né? Uma energia a mais para a gente realmente acreditar no que está dando certo. E o que não deu, a gente pega, reformula, tenta de outra forma. E essa é a mensagem principal desse... Esse programa nosso, ele veio com a intenção de, primeiro, tornar a minha vida melhor, da vida dele melhor. Porque a gente ouvindo essas histórias, a gente está aprendendo, né? É uma mentoria aqui, né? Que a gente recebe com todo amor e carinho. E segundo, que eu e o Carlos, a gente queria de alguma forma poder tocar pessoas, tocar corações, trazer superação para a casa das pessoas. E a gente sabe que todas as casas precisam de superação. Então a gente criou um cronograma anual e eu acredito que, tenho certeza que vai chegar nos 4 cantos do mundo aí essas mensagens. Obrigado pela tua presença, pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço esse carinho de vocês. A gente sabe quanto difícil o tempo hoje, né? Obrigado pela tua presença, Douglas. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Sucesso para vocês. Valeu.